Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao Senhor por estar novamente aqui, trazendo a palavra. Agradecer ao pastor Souza, obrigada, pastor, pela oportunidade que nos dá de trazer a palavra. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 3. Aqueles que puderem ficar em pé com reverência à palavra. 1 Samuel, capítulo 3, leremos de 1 a 9, que diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém? Vamos orar? Senhor amado, graças e glórias te damos, Pai, por todas as bênçãos derramadas neste dia, por tudo que o Senhor já nos abençoou, por tudo que o Senhor já falou conosco esta manhã. Obrigada, Pai, por esta igreja. Obrigada por este momento que podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, esvazia da nossa mente tudo aquilo que desagrada a Ti, que possamos estar atentos aqui, atentos somente à Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, esta igreja. Abençoa nossa família. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Que eu diminua, Pai, que a Tua palavra, que o Senhor cresça, Pai. É o que te peço e te agradeço, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se assentar. O livro de Samuel é um livro muito interessante. Hoje, até por coincidência, estudamos na EBD. Eu havia escolhido o tema antes até da nossa lição hoje na EBD. E é um livro muito interessante, o livro de Samuel. Conta a história de Ana. Ana gostaria muito de ser mãe, e ela era estéril, e Penina zombava de Ana, porque Ana não conseguia engravidar. E Ana vai até o templo, ora,
faz um voto ao Senhor. O Senhor ouve o clamor de Ana, o Senhor abençoa Ana e ela devolve Samuel ao templo. Todas as vezes que leio esta passagem, até eu acho incrível este amor profundo de Ana ao Senhor. Pedir tanto um filho, conseguir ter esse filho, amamentar esse filho e depois levar no templo. Quem iria cuidar desta criança? Quem cuidou desta criança? Imagina o coração de uma mãe entregando seu filho lá no templo. É muito amor. É um amor assim imensurável, né? Não compreendemos. Mas o Senhor, Ele conhece Ana, Ele vê esse amor de Ana e Ele abençoa. Ana depois tem 5 filhos. Uma mulher que era estéril consegue depois ter 3 filhos homens, 2 mulheres. E Samuel é uma bênção. Samuel, ele, aqui neste capítulo 3, nós vemos Deus falando com Samuel. Samuel leva a palavra depois ao sacerdote Eli. É uma profecia. Samuel é uma criança ainda, muito criança. Então a gente vê que o Senhor, quando Ele quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, não tem idade. Logo cedo Ele começa a falar ali com Samuel, logo cedinho. E Samuel é profeta, Samuel é sacerdote, Samuel é juiz, ele é o último dos juízes. Ele ungiu o primeiro rei, Saul. Ele ungiu o rei Davi. Então é muito interessante essa vida intensa, esse relacionamento intenso de Samuel com o Senhor. Voltando ao texto aqui, nessa época nós acabamos de ler, lá no primeiro versículo, era muito rara as visões e não eram frequentes. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. É interessante, né? Essa frieza ali. E o que mais me chamou a atenção quando eu li esse texto foi que no 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Fiquei pensando, Samuel, garotinho, foi entregue no templo. No mínimo, brincou com as ovelhinhas lá do templo, né? Estava ali, dormindo, do lado da arca. Tinha Eli como sacerdote e não conhecia o Senhor. É possível isso? É possível estarmos na igreja e não conhecermos ao Senhor? É possível fazermos parte de reuniões? É possível participarmos da EBD? É possível orarmos, lermos a palavra, mas não temos comunhão com o Senhor? Sim. Infelizmente é possível. É possível no meio de uma multidão, numa congregação, a pessoa não estar atenta ao Senhor, não estar ouvindo a voz do Senhor. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo as pregações, mesmo lendo a Bíblia, não estar próximo, não enxergar o Senhor, não ouvir a voz do Senhor. Samuel aqui ainda não conhecia Deus. Ele não conseguia identificar
identificar a voz do Senhor quando o Senhor fala Samuel, Samuel. Ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor. E é interessante que Eli, a gente percebe a distância que Eli está do Senhor. Porque Samuel ouve uma vez e vai até Eli, e ouve a segunda vez e vai até Eli, e ouve a terceira vez, e aí Eli, é o Senhor que está querendo falar com você. Sacerdote também estava distante do Senhor. E neste momento o Senhor manda um recado para Samuel, que o Senhor está triste com, o Senhor manda através de Samuel um recado para Eli, que o Senhor está triste com Eli, que os seus filhos tiveram, o que seus filhos fizeram era execrável. O Senhor estava muito triste com Eli, muito triste por Eli não ter repreendido os seus filhos. E aí, como pode, então, estarmos na igreja? Eu falo igreja não só aqui Bandeirantes, mas eu falo a igreja do Senhor. Como pode a pessoa estar na igreja e não estar ouvindo a voz do Senhor? Em 1 João 2,16 fala assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Exatamente. Estão conosco, mas não são dos nossos. É estar no meio do povo de Deus e não ouvir a palavra do Senhor. É ler a palavra sem sentimento. Quantos pesquisadores estudam a palavra e não creem em Jesus? Quantas pessoas frequentam anos e anos a igreja e não se converteram? É incrível, é possível, é possível. E aí nos remete a lembrar da parábola do joio e do trigo. Em Mateus 13, 24, fala que o joio, ele é igualzinho o trigo. Ele cresce junto, só que ele danifica o trigo. Ele parece trigo, mas não é trigo. É a mesma coisa. Que não cristão, junto com os cristãos, acabam o quê? Contaminando, prejudicando a comunhão dos irmãos. Eu creio que na nossa igreja nós somos pequenos. Não creio que haja joio aqui, somente trigo na nossa igreja. Glória a Deus. Queria contar para os irmãos uma história que eu vi outro dia. Era um garoto que ele morava numa fazendinha e ele queria sair daquela fazenda. E ele pediu para o pai: pai, eu quero sair daqui, mas eu tenho medo. Aí o pai fala assim: filho, você faz o seguinte, você vai caminhando e conforme que você caminha, você me chama: pai, está me ouvindo? E eu vou te responder que estou te ouvindo. E você vai se sentir seguro. E aí o menino foi. Ele saiu de casa, começou a caminhar. Pai, está me ouvindo? O pai: tô, filho, estou te ouvindo. E o filho vai, caminha mais um pouco, e fala: pai, está me ouvindo? E o pai: tô te ouvindo, filho. E o filho começa a ver árvores diferentes, começa a ver paisagens diferentes e esquece
de chamar o pai. E aí de repente ele fala: nossa, eu já andei bastante, vi tanta coisa nova e eu esqueci de chamar meu pai. Pai, está me ouvindo? O pai não estava ouvindo mais, porque ele se distraiu com tantas outras coisas novas, com tantas novidades, que acabou esquecendo de ver, de verificar que o pai ainda estava ouvindo ele. Hoje em dia, muitas pessoas se perdem nas matas. A gente até ouve na televisão pessoas que começam a caminhar na mata e vai e acha que a trilha é aquela e de repente se perdem. Eu espero que esse garoto tenha encontrado o caminho de volta. Mas acontece isso conosco. No nosso dia a dia, a gente vai se distraindo com os nossos problemas, distraindo com o nosso dia a dia, com a nossa correria, que a gente está sempre correndo, não sabe por quê, correndo, e a gente esquece de ouvir a voz do Senhor, esquece de ler a palavra, esquece de orar, e vamos nos distanciando do Senhor, distanciando, e não percebemos, porque é tudo muito rápido. O distanciar do Senhor é muito rápido, é muito fácil você se distanciar, e às vezes pode ser tarde demais. Quando eu li esta palavra, que Samuel fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje, você pode dizer isso ao Senhor? Porque quando nós falamos ao Senhor, Senhor, fala que o teu servo ouve, você está dizendo que você vai obedecer ao Senhor. E será que nós estamos prontos para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Será que nós estamos atentos a tudo que nós estamos fazendo? Quando você veio hoje aqui para a igreja, você veio de fato buscar ao Senhor? A nossa vinda aqui na igreja não pode ser uma coisa, um protocolo. A nossa vida aqui na igreja não pode ser só vir por vir. Nós temos que vir aqui na igreja e nos dar, devolver ao Senhor muito que Ele nos dá. O nosso louvor não pode ser qualquer louvor. O Senhor se importa com o culto. O Senhor se importa com aquilo que nós pensamos. O Senhor se importa com aquilo que nós falamos. Ele está aqui. Você notou que Jesus está aqui? Você notou a presença do Senhor? Você notou que você veio louvar ao Senhor? Você notou que você veio ouvir a palavra do Senhor? Nós não podemos estar distraídos. Nós não podemos estar distantes. Nós somos em poucos, mas o Senhor está aqui. O Senhor sabe o que está passando pela sua mente. O Senhor sabe o que está passando pelo seu coração. O Senhor sabe tudo, as suas necessidades, as suas aflições. Ele está te ouvindo. Ele se importa. Ele se importa com o culto. O culto que nós prestamos ao Senhor está sendo agradável a Ele. Tudo que nós fizemos aqui, desde que começou, será que o Senhor se agradou de tudo que Ele ouviu? Ou nós estamos frios? E a palavra de Deus diz: antes quente e frio, mas morno não. Morno o Senhor vomita.
que você, quando veio hoje à igreja, você tenha vindo com este coração. Com este coração de trazer um culto de verdade ao Senhor. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia. Nós não podemos participar da ceia com os corações frios, gelados. Nós vamos rememorar, lembrar o porquê Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E isso não foi em vão. E nós não podemos participar de uma forma assim, fria. O nosso relacionamento com o Senhor não pode ser frio. A leitura da palavra não pode ser fria. Nós não podemos participar do culto como se nada tivesse acontecendo. Os nossos corações têm que estar aquecidos. A nossa mente tem que estar grata ao Senhor. Eu me lembro da passagem da mulher do fluxo de sangue. É interessante que Jesus está na multidão e a mulher toca em Jesus, toca nas vestes. E o Senhor fala: alguém me tocou? E os discípulos falam: Jesus, está um empurra-empurra aqui. E o Senhor vem falar que alguém tocou no Senhor? Sim. O Senhor sabia que naquela multidão toda, uma pessoa tinha tocado. Porque tinha saído a virtude ali. Então, às vezes, nós podemos estar sim numa multidão. Podemos estar sim na igreja e não tocarmos em Jesus. Que o seu coração seja igual ao coração de Samuel. Um coração disposto a ouvir ao Senhor. Um coração atento a ouvir a voz do Senhor. Que você não saia daqui sem tocar nas vestes de Jesus. Que você não vá para a sua casa frio, sem ter ouvido a palavra do Senhor. Se há algo errado com você, se você não anda orando, se você não anda lendo a palavra, se você não anda tendo comunhão de verdade com o Senhor, reavalie. O que está errado comigo? Aonde estou falhando? Para que não aconteça igual o garoto que se distanciou do Senhor, do seu pai, a ponto de não ouvir mais a sua voz. Que você não se distancie do Senhor a ponto de não ouvir, de não reconhecer, a ponto de quando Ele falar com você, você não entender que Ele está falando com você. Que você não fique frio dessa forma. Eu vou pedir que agora, que você abaixe a sua cabeça e que você clame ao Senhor. Que você fale ao Senhor, que Ele possa ouvir agora o seu coração, que você possa ouvir o quanto você o ama, que Ele possa te ouvir, que você está distante dEle, mas que hoje você quer voltar, hoje você quer voltar aos pés de Jesus. Você quer sentir o seu abraço, você quer sentir o seu cuidado, você quer sentir o seu amor. Que você não saia daqui hoje sem tocar em Jesus. Aquela multidão estava próximo de Jesus, mas não estava enxergando Jesus. Você está aqui, Jesus está aqui agora. Que você sinta a presença de Jesus. Que você não saia sem agradecer. E que Jesus tenha se agradado do culto que hoje
hoje você ofereceu a Ele. Obrigada, meu Deus. Eis aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala com a tua igreja, Pai. Estamos te ouvindo, Pai. Fala com a tua igreja que nós estamos sedentes de ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco. Senhor, há quanto tempo alguns aqui não ouvem mais a tua voz? Mas hoje o Senhor está falando. Obrigada, meu Deus, porque estamos aqui. Poderíamos estar tão longe, poderíamos estar em outro lugar, mas escolhemos hoje estar aqui, porque somos gratos a Ti, ó Pai. O Senhor nos tirou das trevas e o Senhor nos trouxe para a luz. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.